Isso aí, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Vamos antes conversar com a nossa reportagem, então? Vamos. Tem repórter aqui em vários cantos de São Paulo para trazer aqui a atualização do movimento nas estações de metrô. O primeiro a falar é o Lucas Josino, que está em Itaquera, no extremo leste de São Paulo. Por aí o metrô já reabriu, mas demorou um pouco mais, né, Josino? Boa tarde. Josino Itaquera, né, meu irmão? A ponta da linha vermelha, que é importante também porque recebe gente de locais mais distantes. Pessoas que não têm o transporte público próximo, né, Josa? Salve, Joel. Oi, Ana. Boa tarde para vocês nessa sexta-feira ensolarada. Uma ótima sexta para os nossos ouvintes. Pois é, né, Joel? Ontem a gente entrevistou uma senhora que ficou muito na minha memória. Olha só a história dela. Ela trabalha como diarista no centro de São Paulo. Não, no centro, ali próximo já à Zona Oeste. E ela mora na cidade de Tiradentes. Então não tem metrô na cidade de Tiradentes. Foi prometido a extensão do monotrilho, mas não chegou. E foi prometido em 2014. Quase 10 anos já e nada de monotrilho. Então não tem metrô nem trem na cidade de Tiradentes. Ela pega um ônibus que demora 1h30 até ela chegar na estação de Itaquera. Até 1h30, então, até ela chegar em Itaquera. E aí, depois que ela pega esse ônibus, ela pega o metrô. E aí o metrô mais 40 minutos. Então, 2h30, no mínimo, ela gasta só de ida para chegar ao trabalho dela. E é assim a estação de Itaquera, porque são muitas pessoas que vêm de bairros próximos, mas que bairros que não tem o metrô, que não tem trem. E aí essas pessoas precisam pegar o ônibus, que demora, passa por vários lugares, são vários pontos, muitas paradas, e aí sim conseguem chegar na estação de metrô e mais um tempo de trabalho. Essa senhora estava me contando, a dona Zilma, que ela precisou voltar para casa, porque não tinha como ir para o trabalho, uma vez que ela entrava às 9 horas da manhã, tanto ontem como hoje. Então ela gastou 3 horas de ida e volta, sem ter o dia de trabalho completo. A estação aqui, Itaquera, assim como várias outras, abriu por volta 12h30. Então agora já está funcionando, linha 3 vermelha, normal, de Itaquera até a Barra Funda, passa pelo centro, as pessoas estão conseguindo embarcar. Mas isso abriu depois do horário de pico, então muita gente hoje não foi trabalhar, não foi para uma audiência, não foi para uma entrevista de emprego, não foi fazer o exame no médico, não foi para aquela consulta médica que estava marcada já há muito tempo. As pessoas perderam a manhã de hoje por causa desse problema no metrô. A linha 11 Coral da CPTM, como eu disse hoje, tanto na tela da Band como aqui na Rádio Bandeirantes, estava completamente lotada, sobrecarregada. As pessoas aguardavam 3, 4, 5 trens para conseguir embarcar, por causa de tanta demanda, de muita gente que estava aguardando para conseguir pegar o trem. Então foi uma manhã muito difícil. A notícia importante é que agora está funcionando e a volta para casa vai ser uma volta menos tensa como a de ontem, e como a de ontem e como a ida para o trabalho de hoje. Pelo menos essa é a boa notícia. A volta para casa vai ser um pouco mais tranquila, uma vez que agora a greve... Você imagine se a Polícia Militar resolve cruzar... Ô, Josino, muito obrigado. Valeu, viu? Um abraço Josa. para você. Abraço para vocês, boa sexta, bom fim de semana. Você também. Imagine se a Polícia Militar resolver, de repente fala assim, pô, vamos cruzar os braços, greve agora. Já aconteceu isso em algumas partes do Brasil, mas as consequências chegam para os militares. Porque é um crime militar. É um crime, eles não podem fazer greve. Imagine se a Polícia Civil vamos parar tudo aí. Eles até param, podem parar, mas depois as consequências chegam. Tem que ter consequência. Porque senão esses caras vão ficando cada vez mais fortes, empoderados. Nós precisamos criar uma ferramenta urgente. Serviço essencial, o próprio nome diz, essencial. Não pode ser preterido da gente de uma hora para outra, de forma alguma. O cara que se candidata a trabalhar numa empresa como essa, como o Metroviário, ele já vai sabendo das condições. Se não serve para você, meu irmãozinho, não vá. Simplesmente assim, troque de emprego. Vá para uma outra função. Você não está na iniciativa privada. Você está, quando cruza os braços, ferrando milhares, milhões de pessoas. Então eu acho que hoje nós dependemos muito mais da boa intenção de um grupo político para tentar criar uma alternativa para a gente, para impedir novas ações parecidas, do que qualquer outra coisa. E eu espero que alguém raciocine, pense em cima disso. É exatamente o que a gente vai fazer agora, conversando com a Mayra de Jaimo também, Joel, para falar um pouco mais sobre essa paralisação. Agora do outro lado da cidade, o Josino estava na Zona Leste, a Mayra está no extremo da Zona Norte, né, Mayra? Boa tarde para você. Oi, Djaimo. Oi, Aninha, Joel, boa tarde para vocês e para todos os ouvintes. Pois é, eu estou na ponta da linha 1 azul do metrô, na estação Tucuruvi.
já tem um pouco de movimentação por aqui, e agora há pouco a sonorização da estação avisou que toda a linha azul está funcionando. Conversei aqui com os funcionários, eles disseram que até tem alguns trens a menos ainda, que isso vai demorar um pouquinho para normalizar, mas todo mundo que está chegando está dizendo que conseguiu vir agora, pelo menos, com tranquilidade. Só que as histórias são de pessoas que esperaram horas para conseguir embarcar. Por exemplo, conversei com 2 senhoras que vieram do interior de São Paulo para o terminal Jabaquara, que é a outra ponta da linha azul, e aí elas tiveram que esperar 3 horas para que tivesse aí realmente a normalização e pudessem cruzar a linha, e agora que estão indo, acabaram de chegar aqui, estão indo para uma casa de uma parente. Já a costureira Tereza Figueiredo, ali, graças a Deus que conseguiu voltar com um pouquinho mais de tranquilidade, mas de manhã quase perdeu a consulta dela, ela conta pra gente. Ai, filha, foi difícil, né? A gente teve que pegar um ônibus lotado, né? E eu tive até que ligar na clínica para poder eles me deixar chegar atrasado, né? Ainda bem que a menina me aceitou, porque senão eu tinha perdido o meu exame. E a volta, pelo menos, está mais tranquila? Pelo menos está tranquila, graças a Deus, né? Espero que melhore, né? Torcer para que... pelo menos a dona Tereza não perdeu a consulta, mas a gente sabe de muitas pessoas que nesses 2 dias acabaram perdendo exames, consultas, provas importantes, mas pelo menos a notícia agora para os nossos ouvintes, os relatos aqui das pessoas, dos usuários do metrô, é que a operação está normalizada, todos muito preocupados com a volta, sem saber se vai estar cheio, se não vai, se vai estar um fluxo mais tranquilo, mas ainda assim, pelo menos mais aliviados, porque a linha 1, pelo menos aqui, está em total funcionamento e todo o metrô também com esse fim de greve, Ana. É isso, então normalizada a situação por lá também, as pessoas chegando aliviadas para embarcar, mas ainda assim muita gente que está conseguindo ir para os compromissos só agora. Acho que principalmente depois de ver a confusão toda de ontem, Joel, foi postergando, foi adiando para sair de casa para ir trabalhar quem pode, quem tem um compromisso, para o mais tarde possível, para evitar entrar no tumulto que quem está no nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial está vendo. Imagens horrendas das pessoas se apertando para conseguir embarcar onde dava. Algumas estações têm conexão com a CPTM, por exemplo, então muita gente se apertava nas estações de trem e também para pegar o ônibus, porque era o que dava, era o que tinha para ser feito naquele momento. Valeu, Mayra. Obrigado, minha amiga. Valeu, gente. Bom, só para reforçar, a gente teve uma atuação do Ministério, aliás, do Tribunal Regional do Trabalho, Joel, tanto em relação ao metrô quanto em relação ao sindicato. O sindicato foi multado em R$500 mil por dia, né, se mantivesse ali a greve. E o governo de São Paulo também recebeu uma multa no valor de R$100 mil por não ter permitido a abertura das catracas para a entrada dos passageiros ainda durante a madrugada de ontem. O metrô respondeu dizendo que todas as ações que fez foram dentro da lei, né? Dentro de acordos que estavam definidos naquele momento. Não falou se vai recorrer ou não dessa multa, né, que foi aplicada pela não abertura das catracas. O que seria uma coisa inédita em São Paulo, né? A gente nunca viu isso acontecer, exceto no dia de eleição, que teve essa abertura por causa de uma determinação da justiça mesmo. Ontem nós falamos bastante do crime organizado, né? Dessas questões todas envolvendo o crime organizado, devido a esse plano que felizmente foi interceptado pela Polícia Federal. E eu vi um dado, claro que eu não vou revelar o nome do criminoso, nem nada disso, mas só para vocês terem uma noção do que significa hoje o crime organizado. Tem um cara que, segundo a investigação, segundo o Dr. Lincoln Gaquia, que participa ativamente dessas investigações, o sujeito fatura, sabe quanto por semana? 5 milhões de reais. Por semana? Por semana. Que isso? Por semana. Imagine, gente. É dinheiro, não é? É um prêmio de loteria por semana. Você imagina o tamanho que esses caras estão hoje. Por isso que eu falei. Eles vão tentando, vão planejando, vão tentando, vão planejando. Uma hora dá certo. Uma hora pode dar certo. Se você não continuar investigando, não continuar aparelhando mesmo as nossas forças policiais, uma hora pode dar certo para eles e errado para a gente como sociedade. Infelizmente. Pois é. Vamos seguir? Vamos pro